Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos! É com muita alegria que mais uma vez nós vamos nos encontrar para falar de Jesus, para refletir sobre uma passagem do seu Evangelho. E nesse instante tão abençoado, a gente pede permissão a Deus e pede o auxílio dos mentores espirituais do Grupo Espírita Francisco Xavier, para que nos assistam nesta tarefa, para que possamos ficar bem, tranquilos, em paz e receber o que tem de melhor das suas vibrações. Nós vamos refletir hoje numa passagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7 é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nós vamos refletir é o item de número 5, que diz assim: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada de que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, versículo 1 e versículo 7 a 11. Então, irmãos, esse pequeno trecho do item 5, que corresponde ao item 5 do capítulo 7, ele é muito elucidativo a respeito de virtudes que nós precisamos desenvolver. No Sermão da Montanha, Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E que ele quis dizer que é assim que nós devemos ser, pobres de espírito. Mas é um tanto complicado a gente entender num primeiro momento do que se trata pobres de espírito. Como nós vamos ser pobres de espírito? E aí é interessante a gente pensar que só depois que nós reconhecermos que estamos vazios é que nós vamos poder ser cheios. Nós precisamos nos esvaziar de conceitos, de definições, de comportamentos, de atitudes, para que a gente possa então se encher da graça, da mansidão, do Evangelho. Nós precisamos nos desapegar das coisas materiais, não no sentido de não darmos importância a elas, mas darmos importância na medida exata de que elas são importantes para nós. Não podemos nos esquecer que elas são empréstimos que recebemos para que possamos ter uma vida confortável, para termos tudo aquilo que necessitamos para trilhar esse caminho evolutivo aqui na Terra. Mas elas não nos pertencem.
E nós precisamos colocar o nosso olhar para Deus. Se nós fixarmos o nosso olhar apenas em nós, nos nossos objetivos materiais, nós não conseguiremos ser atendidos por Deus e elevarmos o nosso pensamento a Deus. Ao dizer pobres de espírito, ele se refere a uma qualidade que todos nós temos a capacidade de conquistar. Exatamente. Nós temos a capacidade de conquistar. Não quer dizer pobres de bens materiais. Não é esse pobre que Jesus se refere quando sobe a montanha. Ele quer dizer em ricos de humildade. E aí nós temos uma virtude que muitas vezes é difícil da gente compreender. E muito mais difícil de compreender, mais difícil de interiorizá-la, de colocá-la em prática. Quando a gente verifica o dicionário de Always, lá diz que humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Vejam que interessante. É a consciência das nossas limitações. Não somos tudo, não sabemos tudo, não estamos certos o tempo todo. Essa virtude, ela exige de nós a modéstia, a simplicidade e, acima de tudo, o respeito para com os superiores. E quem é humilde, ele precisa ter, já também desenvolvida ou em desenvolvimento, outras virtudes: a sabedoria, a tolerância e a gratidão. Nós precisamos ser gratos o tempo inteiro por as coisas que vêm até nós, pela misericórdia do Pai que nos assiste e que percebe que essas coisas vão ser favoráveis ao nosso espírito, que almeja a recuperação das nossas mazelas íntimas. Para que a gente seja humilde, a gente não precisa ser nem melhor, nem pior do que ninguém. A gente só precisa agir de uma forma respeitosa com todos, independente de ser um simples operário, de ser um mendigo que está ali jogado na calçada, ou de nós estarmos tratando com as mais altas autoridades dos poderes de um país. Nós precisamos nos nivelar a todos aqueles que convivem conosco. Não podemos nos esquecer que estamos aqui na Terra elaborando esse nosso progresso espiritual misturados. Nós estamos misturados com níveis diferentes de evolução espiritual, em degraus de conhecimento diferente. Então, muitas vezes, uma pessoa usa de determinados recursos porque é aqueles que ela reconhece, que ela já aprendeu, que condizem com o seu degrau. Quem está num degrau um pouco mais acima, reage de uma forma diferente, compreende de uma forma diferente. Então, o que a pessoa que ela é humilde, essa pessoa ela não é arrogante, ela não é metida, ela não é pretensiosa, ela não é snob, ela não quer jogar a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus títulos acadêmicos para diminuir os outros. Ela quer igualar, ela quer auxiliar, ela quer passar o conhecimento que ela já tem para que os outros também consigam.
acordar, despertar para esse momento tão importante, que é o momento do desabrochar do espírito para a compreensão da espiritualidade. E uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente, nesse momento de aprendizado que todos nós estamos, que a humildade, ela tem a ver com comportamento. Não vamos nos esquecer. A humildade é como nos comportamos diante dos outros, diante da sociedade, diante da família, diante daqueles que circulam à nossa volta o tempo todo nesse planeta de provas e expiações. Nós não podemos confundir a humildade com simplicidade. Muitas vezes a gente confunde. A simplicidade, ela tem mais a ver com o vestuário, com a maneira que a pessoa se apresenta com as suas vestimentas, com os adereços que usa. Mas não tem a ver necessariamente com humildade. Muitas vezes a gente se equivoca e olha para uma pessoa numas vestes simples, humildes, mas a nível de simplicidade. E a gente diz, aquela pessoa é muito humilde, ela não é snob, ela não anda de salto alto, ela não coloca joias. Mas se a gente for observar um pouco mais na direção da alma desse ser humano, desse espírito que agora está aqui encarnado, nós vamos encontrar orgulho, arrogância. E quando a gente fala em humildade, a gente pode citar como exemplo alguém que viveu aqui entre nós, que fez muito para a doutrina espírita, e que é Chico Xavier, e que é um exemplo de humildade. Ele foi muito criticado por muitas coisas, mas ele, depois que começou a aparecer nos programas de TV, ele começou a ser criticado porque ele usava peruca. Ele sofria de uma calvície precoce e ele usava uma peruca. E as pessoas, quando começaram a vê-lo na TV e perceberam isso, começaram a criticá-lo, dizendo que ele vivia da vaidade. E ele diz o seguinte: todos temos obrigação de tratar bem o nosso corpo físico e de nos apresentar à vista alheia da melhor maneira possível. Essa frase é de Chico. E ele dizia para os próximos que conversavam com ele sobre isso, que ele não queria aparecer como uma ruína humana diante dos seus amigos, que se apresentavam bem postados, bem vestidos. Então, a aparência física não é sinônimo de humildade. Nós precisamos compreender que humildade está relacionada com comportamento. Como nós agimos. Uma pessoa humilde é aquela que aprende a admitir que ela está errada e não permite que o orgulho a faça sentir melhor que os demais. Vejam bem, quantos de nós, para não exagerar e dizer nós todos, irmãos, muitas e muitas vezes nos achamos sempre certos. Achamos que somos os donos da verdade. E nós nos irritamos e nós somos arrogantes. E nós tapamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a verdade verdadeira.
a verdade que vem do Espírito. Muitas vezes a gente está limitado a um caminho dessa verdade. A gente não sabe ela por completo. Muitas vezes a gente não a compreende na sua totalidade, porque somos diferentes, porque temos níveis diferentes de compreensão, de entendimento, que está relacionado com as nossas experiências do pretérito. Por isso estamos aqui hoje, reencarnados neste corpo físico, para que a gente tenha a oportunidade, e não só a tenha, mas a aproveite. A oportunidade de voltar atrás para reconhecer as coisas que ainda não estão lapidadas em nós, para que a gente possa crescer como um ser integral, cheio de sabedoria, cheio de tolerância, cheio de gratidão. Por isso, a gente não pode se esquecer do que comentamos lá no início dessa reflexão. Precisamos ser um ser vazio para conseguir ser um ser cheio. Nós precisamos limpar as nossas impurezas, para que a gente tenha a humildade necessária para fazer o reconhecimento de todas essas atitudes, para a gente possa se reformular. Para sermos humildes, de coração, nós precisamos ser melhor a cada dia. A gente tem que entender que nós não somos os melhores. Que a cada dia que amanhece, que despertamos para uma nova oportunidade, nós estamos abertos para conhecer e aprender coisas novas. Sempre tem algo novo para nós aprendermos. Sempre existe algo que já aprendemos de um certo modo, mas que precisamos recapitular. Como um livro que nós já lemos há muitos anos e que a gente se depara com ele e muitas vezes a gente menospreza. Ah, esse livro eu já li. Olha o orgulho de ter a convicção de que nós já sabemos tudo que está ali naquele livro. Se nós tivermos o discernimento de pegá-lo e folhear mais uma vez, a gente vai se deparar com trechos que estão até grifados por nós quando o lemos no passado. Mas a gente vai reler e a gente vai perceber que o entendimento é outro agora, porque a cada dia que se passou, nós melhoramos um pouco mais. Nós absorvemos novos conhecimentos que nos auxiliaram a compreensão melhor desse momento. Então, para sermos humildes, nós também precisamos controlar o nosso temperamento, as nossas reações diante das adversidades da vida, que estão aí a todo tempo para nos testar. Nós precisamos agir com respeito. Nós precisamos compreender que o amor universal, a condição de nos tornarmos todos irmãos dentro da grande fraternidade universal, só será possível quando tivermos respeito uns pelos outros. Não podemos jamais nos esquecer da máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então não vamos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para conosco. Vamos exercitar a caridade. Vamos ser
compreensivos, dóceis, tolerantes. Vamos ser mansos de coração. Jesus era manso de coração. Ele é o exemplo da humildade. E essa lição que nós refletimos hoje, ela trata de humildade. Então vamos ficar atentos, todos nós, para que a cada dia nós possamos nos reformular melhor e tirar para fora as coisas que não servem mais, principalmente o nosso orgulho e a nossa arrogância. Senhor Jesus, amigos espirituais, muito, muito obrigada pela oportunidade de nos reunir hoje, aqui, nesse instante, para recebermos mais uma gota da tua sabedoria. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site